nós temos esse gravar as aulas, então, a gravação está sendo iniciada, se alguém não se sentir confortável, que infelizmente essa é a nossa política da nossa série Discurso em Tempos de Pandemia. Bom, então, antes de tudo, eu vou iniciar uma apresentação muito breve da jornada acadêmica, né, e profissional do professor Johannes Angemiller. E digo breve porque ele tem muitíssimas publicações, e uma, digamos que, vasta biografia acadêmica que não vou me estender muito aqui, então vou dizer só algumas áreas em que ele atua. Então, o professor Angemiller, ele possui formação na área de linguística e sociologia, e atualmente é professor na School of Language and Applied Linguistics, na Open University, em Milton Keynes, no Reino Unido. É também diretor de pesquisa na École de Haute Étude et en Sciences Sociales, em Paris, na França. Foi professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Michigan, Estados Unidos, e professor também na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Também professor na Universidade Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha, e em Otto von Guericke University Magdeburg. E dentro da sua produção bibliográfica, podemos destacar alguns títulos, né? Um dos títulos principais temos Post-Structuralist Discourse Analysis, Subjectivity in Enunciative Pragmatics, que é um livro que foi traduzido, que é uma versão em inglês, tem a versão em francês também, e esse livro foi traduzido para o português pela equipe pesquisadores ligados ao LEDIN, publicado no Brasil pela editora Pontes, chamado Análise de Discurso Pós-Estruturalista. Outro livro também muito importante de Johannes é Why There is No Post-Structuralism in France, The Make of an Intellectual Generation. E também Johannes publicou, junto com o professor Dominique Manguenot e Ruth Wodak, um livro chamado The Discourse Studies Reader, Main Currents in Theory and Analysis. Foi um dos organizadores deste grande livro que reúne as principais contribuições para nós do discurso de diversos estudiosos. Então, sentando nessas breves indicações da jornada bibliográfica e biográfica do professor Angemiller, acredito que podemos dar início, então, à sua apresentação. E tudo bem, Roberto? Podemos começar? Tudo bem, professor Johannes? Tudo bem. É muito grande prazer ver os amigos aqui. Vejo o Marco, o Helio, Roberto, claro, Adamires, o Miguel, a Márcia, e é muito grande prazer estar com vocês aqui. Eu quero agradecer a vocês por esse convite. Eu vou tentar apresentar um artigo recente escrito em coautoria com Juliane Reinecke, da King's College London. Eu vou ler uma versão curta que Lilian Carvalho e Júlio Bonatti me ajudaram a reduzi-la. Agradeço aos dois, que têm sido meus alunos visitantes de doutorado na Open University durante o confinamento. A seguir, tentarei apresentar um modelo que concebe o discurso como processos de enunciados tornando-se virais e enunciadores tornando-se visíveis. E acho que não funciona com... É melhor, não? E o PowerPoint, onde fica? Eu vou apresentar para você, Johannes, o PowerPoint, ok? Não vejo. Uma janela. Só um segundo aqui. Aí.
Do que... Aparece, Johannes, para ti? Conseguem ver? Não? Ainda não, Júlio. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar, então. Apresentar agora. Inteira. Júlio, abre de novo. Aqui, agora aparece? Ok. Melhor. Assim. Tudo bem? Mais ou menos. É um pouco diferente. Conseguem ver agora? Está bem. Só perguntar para a Tamires. Tamires, você acha que eu compartilho pelo PowerPoint direto? Júlio, pode deixar assim como tá? Só coloca para apresentação para ficar maior. Isso. Assim? Conseguem ver assim? Perfeito. Ok. Começo? Professor, fica à vontade. Ok. Começo, não? Sim, pode dar início, professor Johannes. Ok. Em uma era de populismo e pós-verdade, torna-se importante entender como e por que certos enunciados com pretensão de verdade se tornam virais, apesar de sua relação pouco clara com a verdade. No contexto dos estudos do discurso e dos estudos de ciência e tecnologia, examinamos a disseminação de enunciados na controvérsia sobre o coronavírus. Yeah. Vejo um problema com o Kindle. Desculpa. Examinamos a disseminação de enunciados na controvérsia sobre o coronavírus como exemplo da lógica da celebridade da ciência populista. Sobretudo, analisaremos a trajetória da alegação de que a hidroxicloroquina, um medicamento contra a malária, seja uma cura para a COVID. Esta alegação circula em discursos franceses e norte-americanos em várias mídias diferentes. Acredita-se frequentemente que os líderes populistas se oponham aos cientistas. De fato, uma postura anti-cientista tem sido uma marca registrada de muitos governos populistas de direita que chegaram ao poder nos últimos anos. O ministro do Reino Unido, Michael Gove, justificou o Brexit porque supostamente as pessoas cansaram dos especialistas. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, está reduzindo os investimentos em programas científicos e negando as mudanças climáticas. E o presidente do Brasil constantemente menospreza os intelectuais, como também o ensino superior. No entanto, a relação entre populismo e uso do conhecimento científico merece mais atenção. Os líderes populistas também contam com certos cientistas, os quais trataremos como cientistas populistas. A controvérsia sobre o coronavírus nos dá a oportunidade de examinar a relação entre populismo, política e ciência. Ao invés de pensar no populismo em oposição à ciência, observamos o surgimento da ciência populista e seu protagonista, o cientista populista. Os cientistas populistas nos lembram
o fato de que o populismo também recorre à ciência quando ela responde aos seus desejos e se adequa aos seus interesses. O cientista populista gosta de se apresentar como um profeta carismático contra um establishment médico ou político que tenta suprimir a sua verdade. Por meio de seu estilo e retórica, eles gostam de mostrar discurso franco e apresentar o politicamente incorreto, enquanto exploram as energias raivosas das multidões movidas pelas mídias sociais. Mais do que outsiders, eles mobilizam recursos institucionais significativos e têm uma longa experiência em trabalhar com os meios de comunicação de massa. Ao responder às demandas do público em uma situação de incerteza radical, eles fazem alegações que lhes dão alta visibilidade. Ao se tornarem celebridades, são atraídos para a órbita de líderes populistas que, como Trump, fizeram negócios ao provocar controvérsias ao produzirem enunciados virais. Focaremos na alegação da hidroxicloroquina como uma cura fácil, a qual encontrou uma repercussão controversa nos círculos populistas, impulsionados pelas mídias sociais, no primeiro semestre de 2020. Examinaremos como a disseminação viral desta alegação está ligada ao que dica da celebridade, um mecanismo discursivo que concentra uma extrema visibilidade de poucos que monopolizam a atenção de muitos em uma controvérsia. Apresentaremos um modelo analítico que explica os processos discursivos implicados que permitem que os enunciados produzidos por cientistas populistas desencadeiem uma controvérsia. Seguinte, sim. Em 14 de janeiro, quando o coronavírus ainda era desconhecido na França, o diretor do Instituto Hospitalar Universitário em Marselha, o professor Didier Raoult, publicou uma primeira entrevista sobre o novo vírus no canal do Instituto no YouTube. Assim que a crise começou, os vídeos do Instituto, que costumavam atrair algumas dezenas de telespectadores, seriam então vistos por milhões. Como Raoult se tornou, repentinamente, uma celebridade no YouTube? E é o senhor branco. Entre 14 de janeiro e 14 de abril, Raoult publicou 21 vídeos sobre o coronavírus no YouTube, cujos números de visualizações variam consideravelmente. 6 deles ultrapassam 1 milhão, enquanto 6 permanecem bem abaixo de 100 mil. Ao escolher alguns vídeos em detrimento de outros, os usuários das mídias sociais moldavam de maneira crucial o motivo pelo qual Raoult se tornaria conhecido. Pode-se observar que os vídeos mais procurados exibem as características seguintes. A. Exibem o que pode ser percebido como o seu lado politicamente incorreto e de discurso franco. B. Mostram Raoult auto-engrandecendo como o maior virologista do mundo. E C. Transmitem mensagens de esperança em vez de recomendações. Já no dia 11 de fevereiro, Raoult apresentou a ideia da cloroquina como uma possível cura.
o que despertou interesse nas mídias sociais. Um medicamento existente para o tratamento da malária, a cloroquina, havia sido sugerido por vários pesquisadores chineses desde janeiro. Em 28 de fevereiro, Raoult apresenta um pequeno, não randomizado e muito criticado estudo experimental com 24 pacientes em seu hospital, no qual ele alegou que a hidroxicloroquina, se tomada precocemente, poderia ser uma cura para a COVID. Ele começou a dar entrevistas a uma estação de rádio e a uma pequena revista, mas a repercussão na mídia em geral só começou depois que a revista Le Point menciona seu estudo em 8 de março. Fica aqui na imagem. Le Point é uma grande revista francesa para a qual Raoult escreveu colunas regularmente por muitos anos. Nos dias seguintes, Raoult teve grande repercussão entre seus pares, muitos dos quais não compartilhando do seu otimismo, e um rápido crescimento de seguidores entusiastas nas mídias sociais, onde também se encontram os antivacinas, os negacionistas do aquecimento global e os críticos contra a imigração. Em 17 de março, o governo francês confina o país inteiro, após a morte de 150 pessoas na França. Na segunda quinzena de março, Raoult se torna o centro de intensas controvérsias nas mídias sociais, bem como entre jornalistas consagrados. Raoult não apenas é apresentado como um autor do enunciado sobre a hidroxicloroquina, mas também é rapidamente integrado nas batalhas polêmicas entre os vários grupos políticos, especialmente depois que o político do Partido Ecologista e Pro-Macron, Daniel Cohn-Bendit, um judeu alemão, criticou o professor por se concentrar demais em seu ego. Isso causou indignação entre os políticos de direita, os políticos de direita que defenderiam seu herói contra os detratores do establishment liberal em Paris. Em 26 de março, um livro de Raoult saiu, um livro de ciência popular sobre epidemias, bem a tempo de alimentar a curiosidade de um público ávido por saber mais sobre a epidemia. Em 9 de abril, embora Raoult tenha se tornado um ícone populista, o presidente Macron aparece para uma incomum e altamente honrada visita surpresa para ver Raoult em seu hospital em Marselha, enquanto a hidroxicloroquina continuava sendo um objeto de intensa controvérsia na comunidade médica. Entendemos que há vários processos imbricados que fazem da hidroxicloroquina o centro de intenso interesse público, com Raoult ganhando status de culto popular. Tanto o enunciado quanto os enunciadores foram o resultado de uma concentração enorme de foco e atenção, às custas de muitos outros enunciados e muitos outros enunciadores. Por mais espontânea que a controvérsia possa parecer, a posição sujeito que Raoult ocupa foi, por muito tempo, baseada na sua produção científica. Raoult teve uma carreira brilhante e foi professor titular por mais de 35 anos, com funções muito importantes nas instituições acadêmicas em França. E por 20 anos, ele trabalhou como colunista de jornais nacionais como a Le Point.
Mas seja qual for seu status de celebridade, sua posição ainda depende de coisas acontecendo no mundo natural, principalmente do comportamento do vírus. Sua posição sujeito pode ter sido o resultado da dinâmica social no público, mas também depende, e crucialmente, da sua alegação sobre a hidroxicloroquina passar no teste futuro da realidade. Passamos ao seguinte. Em meados de março, o enunciado sobre a hidroxicloroquina entrou na controvérsia do coronavírus nos Estados Unidos, por meio de uma rede de autoproclamados experts, bilionários do Vale do Silício, médicos celebridades e pela Fox News, que é o canal de notícias favorito de Donald Trump. Com base nas recomendações da Coreia do Sul, da China e do estudo de Harvard sobre a hidroxicloroquina, a alegação foi promovida em um artigo não revisado de autoria de Gregory Regano e James Todaro, à direita, que se apresentaram como blockchain investors e promoveram a redescoberta de medicamentos como cura para novas doenças. Um tweet deles rapidamente atraiu a atenção de Elon Musk, que publicou o link do artigo deles para seus quase 33 milhões de seguidores. Em 16 de março, Gregory Regano apareceu pela primeira vez na Fox News, onde falou com entusiasmo sobre o estudo de Raoult. A Fox News, então, deu um espaço ao seu grupo de experts, que começou a promover a hidroxicloroquina. O mais conhecido de todos foi o famoso cirurgião cardíaco e professor em Columbia University, Dr. Mehmet Cengiz Öz, apresentador do programa mundialmente popular The Dr. Oz Show, desde 2009, o qual atrai regularmente milhões de espectadores. Donald Trump fez sua primeira menção ao medicamento em uma coletiva de imprensa em 19 de março. A apresentadora de Fox News, Laura Ingraham, disse que a hidroxicloroquina é, eu cito, o medicamento que eu trouxe à sua atenção na segunda-feira à noite. Trump repetiria a alegação muitas vezes até meados de abril, no que pode ser chamado um sistema de ação e reação de vasos comunicantes entre Fox News e Trump. O apoio de Trump à hidroxicloroquina revelou a divisão dentro de seu governo entre os defensores movidos a celebridades, como ele, e profissionais com expertise institucional, como o Dr. Anthony Fauci. Cientista formado na Cornell University, Fauci é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas desde há 35 anos. Por volta de 13 de abril, Trump parou de insistir no uso do medicamento depois que os primeiros resultados de ensaios clínicos mostraram resultados negativos ou confusos. No entanto, isso não impediu a alegação de viajar mais longe. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que rejeitou fortemente a necessidade de uma ação governamental contra a recomendação de suas autoridades da saúde. Aderiu com entusiasmo ao que ele chama de remédio de quem é de direita.
Em 9 de abril, ele anunciou um acordo com o primeiro-ministro indiano Modi a fim de obter os insumos para produzir o medicamento no Brasil. E cerca de uma semana depois, Bolsonaro conseguiu que Trump entregasse 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil. França, Estados Unidos e Brasil são exemplos de países onde extremistas de direita e líderes populistas se renderam à hidroxicloroquina em uma esfera pública dividida pelo antagonismo populista. No entanto, em muitos outros países, os cientistas populistas que ofereceram curas milagrosas falharam ao dominar a cena. Como exemplo, podemos citar a Alemanha, onde um governo centrista segue uma abordagem consensual e guiada pela ciência. E a hidroxicloroquina não parece despertar interesse em governos autoritários no leste europeu e na Ásia, os quais estavam ávidos por impor medidas rígidas de confinamento e mostrar que podiam controlar a população. Para resumir o modelo do discurso, é a página seguinte. Para resumir o modelo do discurso, que nos permite explicar os enunciados que se tornaram virais, sugerimos considerar o discurso na seguinte maneira. 1. O discurso se constitui dos enunciados e os seus enunciadores. Os enunciados procuram os seus enunciadores em um espaço social. 2. Os enunciadores e enunciados são associados no discurso, quer dizer, a sua associação é móvel. 3. Enunciados e enunciadores são construções discursivas, quer dizer que emergem dos discursos entre muitos participantes. Seguinte. Nosso modelo de discurso nos convida a perguntar quais são os processos que constituem enunciados e enunciadores e como eles estão associados. Aqui vemos os processos discursivos nas duas áreas. A primeira área é a sociopragmática, à esquerda, que se refere aos enunciadores e seus contextos sociais. Um enunciador designa uma posição socialmente estabelecida, que o permite produzir enunciados. E há muitos processos diferentes que criam o enunciador como uma posição visível. Por exemplo, há carreiras. O enunciador segue uma carreira e fica dentro do dispositivo de disseminação institucional, o material do enunciador. Os dispositivos são muito importantes e, normalmente, são parte do seu trabalho, como, por exemplo, o canal YouTube da Raul ou as coletivas de imprensa de Trump. A segunda área é a sociosemântica, que se refere aos enunciados. Um enunciado nunca fica isolado, mas se torna significativo ao se relacionar com outros enunciados como diferente ou equivalente. Em uma formação, um enunciado faz parte de uma rede de muitos outros, com as quais pode ter afinidade e estar à distância de outros. E também é crucial entender como as várias séries
que discutimos são sequenciadas. Apresentar a expertise de alguém no início ou no final de uma série pode fazer uma diferença decisiva. E, finalmente, os enunciados também se envolvem como uma realidade material. Os discursos falam sobre a realidade e, geralmente, a constituem como a representam. E, para resumir, vemos aqui duas áreas que representam muitos processos discursivos em um espaço social e os enunciadores, os claimmakers, e os enunciados, os claims, são produzidos, criados pelos processos discursivos na comunidade discursiva. E passo à conclusão. Com base nos estudos do discurso e nos estudos de ciência e tecnologia, argumentamos que precisamos entender as dinâmicas sociais e discursivas que estabelecem os enunciados e os enunciadores no discurso. Vimos como enunciados tornam-se virais e são vinculados como enunciadores visíveis em uma conjuntura de vários processos discursivos em uma situação de incerteza radical. Os enunciados virais juntam-se com outros enunciados de uma formação discursiva e estão em busca de enunciadores visíveis. O enunciado da hidroxicloroquina é associado a Raoult na França e a Trump nos Estados Unidos e torna-se um remédio de quem é de direita. Nós apontamos os processos discursivos que tornam os enunciados virais e criam uma ordem social como enunciadores celebridades. No entanto, a lógica da celebridade não se restringe, de maneira alguma, ao fenômeno da ciência populista ou ao populismo. Pode ser observado em qualquer área social, inclusive na ciência. A ciência também é uma área social que funciona na base da celebridade e reputação. O risco da ciência populista é que ela impõe a celebridade das mídias sociais na área dos especialistas científicos e é uma ameaça para a verdade. Quero concluir com uns princípios que sustentam nossos... está bem. Quero concluir com os princípios que sustentam nossa abordagem processual ao discurso. A respeito da nossa metodologia, convidamos os pesquisadores do discurso a seguir a trajetória dos enunciados. Precisamos examinar os processos nas arenas sociais, em diferentes comunidades de mídia e com idiomas diferentes. Vemos como uma ordem social hiperdesigual entre celebridades visíveis e os muitos participantes sem visibilidade emerge de processos discursivos. A respeito da epistemologia, apoiamos uma ideia da verdade como processo, o que significa que toda verdade é resultado de produzirmos enunciados sobre incerteza. Como pesquisadores do discurso, participamos nos processos de fazer verdades também. E, finalmente, chamamos todos os participantes e os pesquisadores do discurso também a responsabilizar os enunciadores pelas alegações que eles fazem. Às vezes, nossos enunciados não têm uma relação clara com a verdade agora, mas no futuro podem estar verdadeiros ou falsos. A gente pode errar ou ter razão, e isso é toda a diferença. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor, pela
pela palestra. Para a gente é muito interessante ouvir a respeito dessa lógica de celebridade, porque fomos afetados por essa lógica de celebridade, né? Antes de passar para as perguntas, eu queria saber se o Baronas gostaria de falar alguma coisa. Não? Júlio? Pode seguir, Lilia. Por mim, pode seguir do protocolo aí, tá? Okay. Bom. Júlio? Então, eu queria agradecer muito a apresentação do professor Angemiller e dizer que a gente tem algumas perguntas feitas pelo estão sendo organizadas, a gente vai fazer para o senhor Angemiller e também deixar escrito para que você leia. Tudo bem? Muito bem. Ok. Bom, primeiro, professor, eu gostaria de perguntar, né, essa mais uma pergunta minha, e aí já coloco digitada, tá? O histórico do Raul, como pesquisador, ele se faz como uma autoridade, correto? E a sua autoridade validou as suas pesquisas. Você acredita que a lógica da celebridade, não, na verdade, como posso dizer, essa necessidade, na verdade, pelo fato de ele ser autoridade, tenha corroborado, tenha concordado para que ele tivesse tanta voz, fosse tão ouvido, entende? A pergunta é como a autoridade científica Sim, correto. Com a celebridade política, como é junto? Sim, sim. Acho que são processos muito diversos que se cruzam na pessoa, no iniciador de Raul. E há muitos aspectos diferentes e há também o aspecto as forças do sistema científico. A celebridade é uma coisa muito normal na arena científica. Para tornar-se professor, é importante uma celebridade em uma comunidade. E também é muito importante o status público para certas pessoas, para certos científicos. Com a celebridade pública, você pode fazer muitas mais coisas no sistema científico. E é uma coisa que se esforça. E é pelo isso que não há uma... São forças sociais que não são em contradição. E é muito difícil balançar o caminho entre a celebridade legítima e a celebridade perigosa. E acho que há também o aspecto, a dimensão personal. Há as pessoas que procuram a atenção e em certas etapas da vida é mais importante a atenção dos outros. E, por exemplo, no caso de Raul, que é um científico espetacular,
pode ser que é o virologista o mais importante do mundo. Eu disse, mas é possível. E agora tem 78 anos. Sim. E fez tudo na ciência, com uma carreira brilhante. E amanhã vai ser jubilado. Jubilado. Neste ano. Sim. Aposentar, é isso? Aposentar, não sei. Jubilado, retired. Aposentar. E acho que é um momento muito difícil para os atores, porque perdem a importância e se há uma atenção das mídias, é uma sedução. Ok. Faz sentido. E é um fenômeno que vemos nas mídias também. Os jornalistas que não seguem com as carreiras tornam-se extremistas de direita, porque há novo público que aplaude. Ok. Muito bom. E são forças sociais que fazem uma corrupção personal. É muito, muito mal para a mente das pessoas. O aplauso das grandes comunidades. Sim, correto. Um minuto, deixa eu ver. Júlio? Tá sem som. Tem uma questão aqui, eu vou colocar no chat para o professor e posso ler também. Certo? Ó, então, tá no chat aqui, professor. Quer que leia ou não? Não? Bom. Onde fica? Aqui, olha. Ok. Muito bem. Agora, vejo. Ó, são algumas perguntas, Johannes. Tem uma pergunta do L, de Rui Ramos também. Vou ler. E se você quiser comentar diretamente as questões, ou quiser que eu repasse para o senhor, fica à vontade. Certo? Vou ler. Acho que responder um pouco a questão de Rui Ramos, não? Sim. É muito difícil separar os dois. As áreas são muito fáceis para combinar. Nas mídias políticas e na ciência. E há também o fenômeno dos intelectuais, desde sempre, não? Os intelectuais que são muito importantes na área da ciência e também na área da política. E normalmente os intelectuais são as pessoas de esquerda. Karl Marx, Jean-Paul Sartre, são os exemplos de intelectuais que fazem a mesma coisa. E pode ser positivo ou negativo. É uma coisa um pouco ambivalente. Passo a Helio. A natureza de certas...
Sí, claro. Hay palabras, frases que se repiten fácilmente y normalmente tem 3 palavras. Make America Great Again, 4. Take Back Control. É muito snappy, muito fácil para repetir. E acho que há o fenômeno de slogans, motos, que são os mesmos, as mesmas frases, as repetições precisas, e também há a circulação de alegações que não são os mesmas exatamente. Como, por exemplo, para a hidroxicloroquina, é uma alegação que é produzida nas formas diferentes. E acho que para as comunidades, para criar uma identidade, é muito importante as frases sem texto circular nas arenas com contextos muito diferentes. A autoridade discursiva dos experts em saúde. Não são experts dos médicos, mas acho que é muito difícil para os profissionais agora, porque tudo se passa na internet. E a autoridade científico-médica é uma autoridade que é em competência com o que se pode ler em internet. E o que se pode ler em internet há muitas controvérsias. E é por isso que não é muito claro o que é a verdade. A ciência é a controvérsia, e a razão para mim, para fazer este trabalho nos estudos do discurso, há uma discussão sobre a verdade deste Foucault, por exemplo, e há uma deconstrução da verdade. Toda a verdade é uma construção discursiva e é um argumento que os populistas dizem também agora. E acho que é um perigo para nós. Porque não podemos dizer que não há diferença entre falso e verdadeiro. E acho que é um problema de tradução de uma área profissional à área política. E normalmente na área profissional dos científicos é normal a controvérsia. E no espaço político é recebido como uma deconstrução da verdade, e acho que é um problema muito grande, e a autoridade discursiva dos experts em saúde e também nossa autoridade como pesquisadores do discurso é parte dos discursos sobre a verdade. E não podemos separar-nos, nos separar das lutas, das batalhas polêmicas na sociedade.
Ah. A outra pergunta de Rui Ramos. Sim, claro. Acho que é uma oposição muito ruim entre ciência engajada e ciência descritiva. Claro, não há uma ciência neutra. Sempre é uma ciência com uma tendência, com uma ideologia, mas acho que também existem coisas que são mais verdadeiras que outras, e, temos um sentido da verdade nas áreas científicas. Não sei se falo muito compreensível. É uma luta com as palavras. Márcia, é possível que no processo de atravessamento estados de... Sim. Sí, claro. Es, e acho que no Brasil há uma mobilização muito grande de certos extremistas, e também há uma mobilização muito importante do outro lado também. E são conflitos muito fortes. Que respeita ao discurso científico da citação. Sim, claro. A citação é um exemplo de um discurso viral, claro. E é um pouco o currency, a moneda da visibilidade científica. E é por isso que a celebridade é muito importante na arena científica também. Não quer se referir a discurso. O negacionismo. Que negacionismo? É aquele que nega. Então, existe um termo para falar de negacionismo, para negar. É como se fosse uma corrente Em negacionista. geral, Sim, uhum. de uma maneira abstrata. Sim, sim. Depende, acho que nos discursos que conhecem dos populistas, são discursos muito negacionistas. E antes, os discursos dos políticos eram muito menos negacionistas. Representaram a nação, o coletivo, de maneira não negacionista. E é interessante que agora o outro é tão visível nos discursos dos políticos, e é uma maneira muito diferente de criar relações com, com, com o discurso alheio.
Baronas, nós temos ainda uma que é mais massiva. Sim, mas não é um fenômeno do Brasil. A circulação massiva de fake news existe nas todas as democracias e nos países com a tradição autoritária, como a Rússia, a China, é também produzida pelo Estado. É uma arma muito importante para certas forças sociais. E normalmente, em China também, não é só produzido pelo Estado, mas também pela população. É uma ação-reação e uma cooperação entre os dois. Da ciência, não? De Tamires? Negação do vírus, sim. Mas é importante ver as tradições particulares das nações. O negacionismo de Trump, de Bolsonaro, é muito diferente dos negacionismos de outros países. Se falamos com os colegas da Europa Este, a Polônia, a Hungria, a Rússia, é um negacionismo muito diferente, porque é um negacionismo com o Estado, é uma tradição autoritária que se impõe com a força do Estado. E no caso do Trump e do Brexit, são negacionismos liberais que não são para um Estado forte. E acho que é importante ver como pensam as pessoas nos países diferentes, nos idiomas diferentes. Não é o mesmo. Ok? Bom, professor, acho que é o suficiente de perguntas, né? Muita informação para a cabeça para falar em português. Bastante gente agradeceu muito pelo esforço de falar em português. Para a gente ficou muito claro. Não se preocupe, ficou bom, né? Bem fácil de entender. Não se preocupe que ficou. A gente agradece muito pela presença. O Baronas fez um comentário, só um minutinho. No Brasil, o negacionismo está ligado ao religioso, especialmente de matriz pentecostal. Não sei. Sim. É uma coisa que não conheço. Pois é. Bom, acho que podemos, agradecemos pela apresentação, professor, pela discussão dessa tarde, noite para a gente, né? Baronas ou Júlio, querem falar? Professor, acho que seria muito importante agradecer ao professor Angemiller por toda a contribuição que ele deu, por ter feito a sua fala em português, ter se dado ao trabalho de se aprofundar na língua portuguesa. Ele que é um amante de várias línguas, um estudioso de diversas línguas, fala muito bem várias delas e se mostrou mais dessa vez um conhecedor do português, fala muito bem, sem nenhum problema, entendemos perfeitamente. Sim. Acho que a discussão dessa lógica da celebridade, existiam mais perguntas, mais comentários de fundo, né? Mas eu acho que é uma questão chave para a gente entender aquela conclusão sua, professor, que a verdade na era da pós-verdade. Como que essa autoridade discursiva da celebridade
nos faz repensar como lidamos com a pandemia, com o vírus, e como constrói o discurso, né? Isso é importante. Obrigado, muito, é muito grande prazer e sei muito bem que os idiomas não são muito bons e é muito importante a ilusão de comunicar e não sei se entendemos tudo e sei que não sempre é muito bom, mas acho que é muito importante que encontramos, que fazemos intercambios, e acho que a contribuição do nosso mundo contra o pós-verdade e contra os populistas. Professor Roberto, quer dar uma palavrinha, professor Roberto? Johannes, em nome do nosso grupo lá de São Carlos, né, do Ledim, do qual faz parte o Júlio, a Lilian, a Tamires, né, a Júlia, o Caio, e outras, a gente queria agradecer muitíssimo, né, a tua participação, né, queria agradecer essa reflexão extremamente pertinente para a gente entender um pouco mais, né, do ponto de vista discursivo, o que está se dando, né, não só no contexto brasileiro aqui, né, mas no contexto mundial de uma maneira em geral, né. Então, assim, a gente agradece muito, agradece aí o respeito que você teve com relação aos falantes e ouvintes do português, né? E só temos que agradecer e dizer que se você estiver disposto a publicar a tua fala, a gente está com um número aberto da nossa revista, né, a Linguagem, para a gente divulgar noutra plataforma, né, essa tua importante reflexão, como falei, para entender o que está se dando discursivamente nesse momento, tá? E muito obrigado, Johannes, do coração, né? Espero que a gente possa continuar mantendo essas parcerias. Agradeço o teu carinho, a tua solidariedade intelectual com os nossos alunos, né, que vão fazer parte do seu doutorado contigo, e você sempre os ajudando, sempre os dando força, tá? E, assim, brasileiramente falando, eu digo que você mora no nosso coração, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. É um grande prazer. E, agradeço também a todas e todos os participantes, tá? Ok. Ajudar com a tradução. Obrigado. É muito importante a colaboração. E professor Johannes, o senhor tem muitos leitores no Brasil, grupos de universitários que estudam a sua obra no Brasil. Então, é sempre importante. Não, muito bem, porque é um pouco difícil com a conexão. O áudio do professor Barona está dando uma interferência. E o senhor, Johannes, possui grupo de leitores no Brasil, de estudiosos universitários, que têm acesso aos seus livros, que buscam os seus estudos. Então, é importante essa sua lecture hoje aqui para a gente, para uma comunidade brasileira, e hablantes do português, né? Sem beleza, não? Sem la beleza. Será muito bem-vindo para outros seminários, outras aulas, que com certeza haverão. Si hay la verdad que está en el futuro, la belleza también. En un día voy a hablar un poco
pouco melhor e seria mais fácil. Ok. Muito Ok. agradecido. Ficou ótimo, Johannes. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, Lilian. Obrigado, Júlio. Tá? E vai ficar disponível essa aula na página do Facebook do nosso grupo. Uhum. Perfeito. Bom, até logo, gente. Obrigada. Okay. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Roberto. Muito bem. Até logo. Tchau.